Olá, pessoal! A gente está começando aqui mais um episódio do Makers Gonna Talk e hoje eu estou com duas convidadas especialíssimas para compartilhar uma experiência que foi extremamente rica, cheia de momentos interessantes, engajamento, enfim, elas vão contar um pouquinho mais para a gente como foi essa história. Meu nome é Larissa, faço parte da equipe do Thomas Maker e está sendo um prazer dividir com vocês esse papo de hoje. Tem comigo aqui hoje a Clévia, que é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 98, licenciada em Artes Plásticas, pós-graduada na mesma área e também na educação especial e na educação infantil. Apaixonado por processos de letramento e desde 2017 atua como professora especialista na sala de recursos de altas habilidades do CAIC JK. Tudo bom, Clévia? Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui, né, para compartilhar esse momento com vocês. E como a Larissa falou, vai ser assim tão rico para a gente quanto eu espero que seja para vocês. É um prazer nosso ter você aqui, compartilhando essa experiência maravilhosa. Com a gente também está a Fernanda Dias Galvão Veloso, professora da Secretaria de Educação desde 2007. Atuou 11 anos na equipe especializada de apoio à aprendizagem, um ano na sala de altas habilidades e está atualmente na supervisão pedagógica do CAIC JK. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar essa experiência e fazer essa troca bem legal. Estou ansiosa por esse momento. Nós que estamos muito felizes de poder estar aqui ouvindo o compartilhamento de vocês, que afinal de contas, essa experiência toda aconteceu com um grupo de altas habilidades do CAIC, da Escola de Ensino Público aqui do Distrito Federal. E é muito importante compartilhar essa experiência para que mais professores e mais alunos e que essa comunidade educacional consiga atingir os resultados que vocês atingiram em vários sentidos. Mas eu não quero atropelar aqui a fala de vocês e eu queria que vocês começassem contando que projeto é esse que a gente veio aqui compartilhar. O nosso projeto, né, é o projeto Cor e Consciência, aonde a gente fez uma investigação das tintas a partir de plantas, né? Então são tintas botânicas. E esse projeto ele foi desenvolvido dentro da sala de altas habilidades, né, que é uma sala onde atende crianças de 4 a 11 anos. Então, assim, é um grupo super diverso, né, com vários interesses, com características diferentes. A gente tem alunos que têm o que a gente chama de aptidão para a área acadêmica, e a gente tem os alunos que têm aptidão para a área artística. Né? Então, por si só, eu acredito que já é um grande desafio, né, trabalhar numa sala de altas habilidades, por conta dessa diversidade. Mas em contrapartida, a gente aprende muito também. E como começou esse projeto lá no CAIC? Foi no CAIC, né, Fê? Foi no CAIC Juscelino Kubitschek, do Núcleo Bandeirante. E começou porque, assim, todo ano a Sala de Altas Habilidades participa do FESTIC, né? Que é o Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência. Então, quando começa o ano, a gente já vai pensando no tema do FESTIC, como que a gente vai instigar nessas crianças, né? Essa busca, né? Como cada ano é um tema diferente, então a gente fica com a cabeça cheia de ideias, né? E para dar um embasamento, contextualizar para as crianças, né? O tema que foi bioeconomia, diversidade e riquezas para o desenvolvimento sustentável, a gente buscou o documentário História das Coisas. Não sei se vocês conhecem, é um documentário que acho que todos precisam assistir. Se eu Ele fala procurar muito. no YouTube História das Coisas, eu vou achar esse documentário lá.
É um de iconografia, né? Isso, exatamente. Ah, bacana. E assim, é um documentário riquíssimo, que ele traz de uma forma muito bem didática, assim, né? Todo o processo, todo o sistema, desde da extração da matéria-prima, a produção, distribuição, né? E descarte dos objetos que nós consumimos, né? De tudo que a gente consome, desde de um aparelho tecnológico até uma máscara, né? Quando a gente pensou no vídeo, é porque ele traz uma reflexão sobre uma mudança do nosso padrão de consumo, né? Mesmo tendo essa diversidade entre as idades das crianças, essa diferença, né? A gente adequou, né, o vídeo para a linguagem adequada a cada idade, e foi riquíssimo as discussões e as reflexões que surgiram a partir do filme, né? Histórias das coisas. E aí a gente, com essas reflexões, a gente propôs duas perguntas para ele, né? É a seguinte: de onde vêm as coisas que a gente consome? A caneta, a borracha, o papel, o óculos, o celular, vem de onde? Da onde isso surge? Quem pensa nesses produtos? E quando eles não são mais úteis, né? Aonde que a gente vai descartá-los, né? Então a gente instigou muitos alunos nesse sentido. E aí a Clevinha vai contar pra gente um pouquinho como foi essa provocação que foi feita aí. Quer dizer que vocês provocaram os meninos. Sim. Literalmente. Tiraram eles da zona de conforto. Como foi isso, Clésia? Então, assim, é importante destacar, né, que assim, os nossos alunos têm um perfil, eles gostam de ser desafiados por natureza, né? Então, assim, falou em desafio, e assim, o que eu acho bacana nessa questão de desafio, que não é aquele desafio de competitividade, porque dentro da sala a gente trabalha muito com a cooperação, né? Mas foi um desafio de como encontrar, então, né, dentro desse tema, algo que a gente pudesse desenvolver para o FESTIC. E assim, o que foi bem bacana é que a gente já tinha alunos que haviam participado das feiras passadas, então eles já tinham aquela expertise, né, de como seria um stand, como se prepara. Então, assim, como a Fê falou, né, nessas reflexões, eles acabaram colocando um pouco daquela experiência. Então, a gente fez um resgate, né, que para os alunos que eram novos, assim, foi de suma importância para o desenvolvimento do projeto. E como a gente atende os meninos tanto da área acadêmica quanto da área artística, a gente começou uma tempestade de ideias, né? Então surgiram muitas ideias, e assim, eu e a Fê acolhemos todas as ideias, né? Então, assim, teve as ideias assim mais mirabolantes possíveis, né? Como tiveram ideias simples, mas que assim, tinha uma proposta fundamentada dentro do que a gente havia discutido. E a gente chegou, então, né, no produto que seria o que a gente usa no atendimento, né? Qual o recurso que a gente usa que poderia atender tanto a área de pesquisa quanto a área do talento? E aí nós chegamos na questão das tintas, né? Mas como seria essa tinta sustentável? Então a gente foi para o computador, a gente começou a pesquisar, né, de bibliografia, vídeos, o próprio vídeo da História das Coisas, né, que é o site do Ecicle, ele traz muitos vídeos falando sobre esses assuntos, né, sobre produtos que são prejudiciais ao meio ambiente, e aí nós escolhemos a questão das tintas sustentáveis. E assim, o que eu fiquei encantado, e assim, sempre me encanto quando eu falo neles, é a questão da empatia. Quando a gente pensou na tinta, eles já pensaram na aplicabilidade daquela tinta dentro da escola. E eles falaram para a gente da questão de poder usar com as crianças da educação precoce, que são os bebês, né? Que entram lá com 1 aninho de idade até 3 anos de idade. Então, assim, aquilo, assim, né, como a Fê falou, foi assim, o entusiasmo que acho que veio deles, né? E que acabou, assim, transbordando para a gente, quando a gente vê já essa questão, assim, tão latente neles e tão pequenos, né? É lindo quando eu assim, comecei a escutar do projeto de vocês e tudo, e uma coisa que eu gostaria de pontuar, porque é uma coisa que me toca muito, é esse alcance desse envolvimento
que vocês tiveram nesse projeto com essas crianças, sabe? O engajamento, a motivação que eles estavam. E você falou umas coisas, Clévia, que deixa isso muito sensível, o porquê que esse envolvimento acontece. Você falou de desafio, né? Eles gostam de ser desafiados. Se a gente traz um pouquinho até para a gente gosta de desafio, né? A gente, se tudo vem fácil, se a gente não é desafiado em qualquer ponto que seja, a gente não se sente talvez motivado a descobrir alguma coisa, né? Então esse desafio ele move, vocês conseguiram atingir isso. Outra coisa que você falou que ficou muito sonoro no meu ouvido é o acolhimento. A gente fala tanto de o aluno ser protagonista, né? Ele se emancipar, né? Ele ficar mais autônomo. Será que a gente está permitindo isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano escolar? E quando você fala assim, poxa, a gente acolheu, eles tiveram um momento de fala, quando você fala assim, eles estavam envolvidos, engajados e eles foram acolhidos, isso me toca muito nesse projeto e eu precisava parar vocês para pontuar. Não é verdade? É uma coisa que realmente a gente, nós todos como educadores, precisamos parar, refletir sobre essas ações nossas e que permita que isso aconteça cada vez mais. Mas vocês estavam falando do processo, vocês entraram agora numa fase de experimentar, né? Vocês escolheram, provocaram, era um tema muito legal que mexia com sustentabilidade, empatia. Mas e quando chegou lá, assim, na mão na massa do experimento, da aplicabilidade, como foi isso? Então, foi, foi muito interessante porque, assim, quando a gente pensa em plantas tintórias, primeira planta que a gente pensa é o açafrão, né? A beterraba. Então, os nossos primeiros experimentos foram assim: a gente pegou a beterraba, a gente pegou o açafrão, pegamos o urucum, né? Porque ali no arredor da nossa escola tem uma diversidade muito grande, né? Na janela da nossa sala tem, né, um pé de abacate. E aí, pesquisando, a gente descobriu que o abacate era uma planta tintória, mas a gente não sabia que era a casca ou o caroço. A gente pensou que era o quê? Que era a folha, aquela folha verde, linda, né? Pegamos a folha do abacate. Então a gente foi explorando de todas as formas, aproveitando, né, das possibilidades que a nossa escola nos oferecia. Porque o Kaique, ele está aqui no Bandeirante, muito próximo também a Nova Cap, né? Então a gente tem umas plantas diversas ali, como eucalipto e tudo. Então começamos a nossa exploração e confesso que o início foi um pouquinho frustrante. Por quê? A gente criava as tintas, extraía, né, os pigmentos, e aí quando a gente pegava o papel para pintar, ficava tudo um tom de cinza, ia para um rosinha bem clarinho, todas as cores. Você podia colocar a beterraba, ela ia para mesmo com um tom mais roxinho. Você colocava, e a gente ficou, gente, o que está acontecendo? E a gente começou a pesquisar, descobrimos que tem cores que chamam fugitivas, né? E aí a gente falava assim, tá faltando alguma coisa. Começamos a buscar referências teóricas de pessoas que tinham essa experiência, né, com o tingimento natural. E aí a gente teve a grata surpresa de conhecer a Maide do Ateliê Matricária, né? E ela tem pesquisas na área e a gente correu atrás de tudo isso. E aí nos inscrevemos em um curso dela, financiado pelo FAC. E
fomos contempladas, as duas. E aí, então, aí que a gente mergulhou de cabeça, porque essa questão que você fala do envolvimento dos alunos e tudo, é um processo muito, não é difícil, mas exige muito, né, do professor que está ali no dia a dia, porque a nossa realidade é assim, nós tínhamos grupos, né, no matutino e no vespertino de crianças, e como a Clévia falou, com idades variadas, né, em alguns grupos, e aí você manter essas crianças envolvidas e engajadas no projeto, que a gente começou o projeto em abril e finalizamos o projeto em outubro, mais ou menos, final de setembro, início de outubro. Então, foi um tempo muito grande, né? Mas eles abraçaram as nossas ideias e a gente abraçou as ideias deles, né? Então foi uma troca muito rica, muito gostosa. A gente também teve como referencial teórico o John Bermond, que ele é um artista plástico de mão cheia e ele trabalha só com tintas naturais. A apostila intuitiva de artes da terra dele ajudou muito as produções artísticas que os nossos alunos fizeram, né? E por mais que a gente tivesse a área acadêmica e a área artística juntos, né? A gente conseguiu fazer com que quem estava na área acadêmica, em alguns momentos, se envolvesse com a área artística, e quem estava na área artística se envolvesse na pesquisa e na descoberta de novas, novas experiências aí. Era um Foi muito projeto rico. transversal, né? Ele conseguia conversar com as duas áreas. E vocês foram buscar uma especialista no assunto, né? Vocês buscaram alguém com conhecimento que vocês não tinham. E quer um compartilhamento melhor e maior do que esse? É se abrir para novos conhecimentos e vocês, como educadoras, se permitirem isso, né? De buscar fora para acrescentar e crescer o projeto de vocês. Sensacional. E aí, como foi depois que vocês agora já estavam recheados desse conhecimento de plantas tintórias, que agora até eu tô com vontade de aprender um pouquinho desse assunto. Eu confesso que é viciante, tá bom? Olha, próxima live vai ser plantas tintórias com Clévia e Fernanda. Ao vivo, né, Larissa? Ao vivo. Isso. Ao vivo e a cores, aproveitando a deixa. A gente já estava entusiasmado, né, com a questão do projeto, mas acho que uma coisa que impactou muito a gente foi a gente continuar não tendo os resultados que a gente esperava, né? Porque, assim, os primeiros experimentos que foram intuitivos ali, né, do que a gente tem à mão, né, levantando a questão da experiência dos meninos, né, que quando comiam beterraba, a mão ficava toda rosinha e tudo. E a gente, no curso da MAIB, falou, agora não tem para ninguém. A gente está munido de conhecimento, de encantamento pelo universo das plantas tintórias, só que quando a gente levou o que a gente aprendeu, né, começou a aplicar o que a gente aprendeu em sala, a gente não chegava naquelas cores. Então, assim, tudo que a gente fazia no papel, ele chegava aí para o cinza, né? Então, assim, cores lindas, como o hibisco, que tem uma cor maravilhosa, cinza. E a gente, Fernando, o que está acontecendo? E o bacana, né, que eu gosto muito de pontuar, é que, assim, a gente não parou no erro, né? O erro, ele serviu de alavanca para a gente. Porque cada vez que a gente errava, a gente falava, não, vamos voltar nisso aqui, vamos pesquisar mais. Então, assim, o erro acabou sendo um motivador para a gente chegar ao nosso objetivo, né? Que seria usar essas tintas em papel, né? E o bacana, como a Fê falou aí, né? A questão da liberdade de uma área participar do saber da outra, né? Então, nessas pesquisas que a gente fez, a gente também descobriu, começou a estudar, por exemplo, por que as nossas tintas, a princípio, elas eram sustentáveis, né? A gente começou a estudar as tintas industriais.
Então, a pesquisa acabou indo para uma vertente também de, por exemplo, os COVs, né, os compostos orgânicos voláteis, que estão aí nos materiais de pintura mesmo, os cosméticos, né? Então, assim, a pesquisa acabou tomando grandes proporções, né, dentro de um único tema, que seria a produção dessa tinta, e aí nós começamos a fazer a questão das oficinas, né? Então, a gente começou a descobrir, além do poder tintório, a gente começou a descobrir a questão do poder medicinal dessas plantas, né? E o bacana, assim, que não parou ali, Larissa, assim, a gente ultrapassou o muro da escola, né? As famílias vieram para dentro da escola para dar os seus depoimentos sobre essa sabedoria, né? Que a gente sabe que a medicina, ela vem dessa sabedoria, né? Milenar aí, do uso das plantas como na medicina. Então, assim, foi encantador. Então, a gente pode entender que foi um projeto que explodiu os muros da escola, né? Que ele não ficou preso nas paredes construídas, que ele foi em busca de conhecimento com especialistas e as próprias plantas, né? Eu imagino que vocês tenham feito uma busca aí por essas plantas e agora a família entrando no projeto. Mas e aí? As tintas estavam rosinhas, estavam cinzas, só atingia no tecido, não ia para o papel. Vocês conseguiram resolver isso, afinal? Então, conseguimos, com muita tentativa e erro, porque a gente pegava a tinta e falava assim, não, tá faltando alguma coisa. Porque aquele vídeo que a gente viu, você percebeu que a tinta estava um pouquinho mais, com uma liga maior, tá faltando alguma coisa. Vamos testar maisena? Vamos testar. Testamos maisena, testamos mel, testamos emulsificante de sorvete. Então a gente fez testes com que até a gente nem imaginava, né? E aí, nesse mesmo tempo, a gente acompanhando, tá? O ateliê da Matricária, ela lança um kit para tintas para o papel. A gente não. A cereja do bolo que faltava para nossa pesquisa, para as nossas descobertas. E a gente descobriu. Fê, deixa eu só te interromper um pouquinho. Que o bacana é quando a gente fez o curso, né? A gente ficava, mas e aí? E assim, ela ainda estava pesquisando também, né, Fê? Então, assim, ela estava em processo de descoberta justamente dessa tinta que os meninos queriam descobrir para uso no papel. Então, assim, a gente não foi bebendo da fonte do outro ali, tentando resolver esse problema, né? No caso, seria o problema do nosso projeto. É possível dizer que ela começou, talvez, essa pesquisa por conta de uma incitação e uma necessidade que surgiu numa conversa aí, um alimentando o outro? Será? Não sabemos, né? Vamos perguntar para a Maybe depois. Eu não sei porque, por exemplo, hoje a pesquisa dela ela já está produzindo aquarela, então ela já estava nessa vertente mesmo, né? Sim. Então eu acredito que ela já estava trilhando esse caminho aí para chegar no papel, mas a nossa experiência no curso foi com o tecido, né? E aí a gente viu que faltavam algo mais para que a gente conseguisse levar ele para o papel, né? Mas a gente descobriu, as crianças produziram material lindo, sabe, com as tintas, as plantas com as tintas, e foi muito legal. Nós fizemos uma visita também à Nova Cap, que é bem próximo ali da nossa escola, né, vizinha à nossa escola, e foi riquíssima essa experiência também. Eles conhecerem. A gente foi inicialmente, conversou com o instrutor da Nova Cap, e aí ele selecionou as árvores tintórias que tinham lá na área dele, para eles mostrar para as crianças. Então foi riquíssimo, elas saíram de lá encantadas.
e a última árvore que a gente passou foi o urucum. Então, a gente ali mesmo já abriu a plantinha, eles já saíram com as mãos pintadas, né? Aquele vermelho vivo, laranja mais ou menos, né? E foi uma experiência muito bacana. E aí saiu, afinal, a tinta bonita no tecido e no papel. E aí saiu a tinta no tecido, Mas saiu a tinta no papel, qual foi o segredo linda. mesmo? O segredo é uma goma, chama goma guar, né? E depois também a gente adquiriu esse kit, né? Que tem as orientações da quantidade, tudo, apesar da gente ter testado antes, tá? Mas nos orientou muito e ajudou muito nas produções artísticas das crianças. E eles ficaram encantados quando aquele vermelho ficou vermelho, quando o verde manteve a cor, sabe? Então foi muito rico, foi muito gostoso ver ele tendo um retorno, né, de toda essa busca que eles tiveram. Foi lindo, uma Tá. experiência riquíssima. E depois, o que eles fizeram com esses produtos? Porque agora eles já tinham um produto aplicável, né? Fizeram essa pesquisa. Eu só queria destacar, Larissa, assim, né, na fala da Fê, que eu achei assim, muito bacana que eles fizeram também, porque assim, a cada experiência nova que a gente tinha, né, tanto nas visitas, né, ou nos processos exploratórios, eles traziam algo novo para a gente pesquisar. E aí voltava de novo aquele envolvimento, aquele encantamento, assim. E na visita da Nova Cap, como a Fê falou, o seu Adevalter, né, que foi o nosso instrutor, ele separou essas plantas tintórias. Então veio a ideia das crianças de mapear as plantas tintórias da área do Núcleo Bandeirante, que estavam em área livre, disponível para a comunidade. Então, assim, foi Genial! genial, assim, e a gente saiu de lá, assim, com muitas amostras, e dentro da Nova Cap, eles têm um armário, assim, deve ter o quê? Acho que umas 500 gavetinhas, né, ou menos um pouco, assim, com sementes, onde eles preservam, né, as espécies para fazer esse replantio. E nós criamos a nossa própria biblioteca de sementes. Então, a gente catalogou aí umas 50 plantas tintórias, com amostra, legenda, fora um mapeamento dentro do bandeirante de todas as plantas tintórias que eles encontraram em área livre e disponível. Aonde que vocês registraram esse estudo rico? E como que a gente vai ter acesso a ele? Precisamos. A gente tem o Então, projeto, né? Sabia! e esse projeto ele é bem enriquecido com as fotos, né, dessas vivências que nós tivemos. E aí eu queria só acrescentar um pouquinho, porque esse mapeamento ele foi feito nas férias escolares. A mãe saiu ela cada dia andava um pouquinho com a criança no bandeirante. E aí ela colhia a sementinha ou colhia o fruto. Quando a gente retornou, ela chegou com um mapa da administração para gente. E aí a gente fez um mapa lindo com arvorezinhas pequenas. Ele detectou cada lugarzinho por qual ele passou. Ele falava assim, era muito interessante que ele falava assim, tia, esse aqui eu tenho certeza que foi bem na curva. A gente estava passando e aí tinha uma curvinha, o pé de abacate está bem aqui. Então, assim, uma experiência riquíssima. A gente teve um outro aluno que ele era encantado por transporte público. Então, ele foi identificando perto de cada parada de ônibus aonde tinha uma planta tintória, né, nesse mapa que foi construído. E foi muito legal, muito Não, rico. isso precisa ser compartilhado. Vocês têm uma missão a partir de hoje.
fazer esse Então, registro aí, aceita. organizar esse registro aí para compartilhar com a gente. E aí, como foi depois? Com tudo isso em mãos, até com o registro de mapeado das plantas no Núcleo Bandeirante, o que vocês fizeram depois? Então, depois veio a culminância, né? Vamos dizer assim, né? Que é a questão de ir até o ateliê da Macária, né? Então, assim, a gente teve a oportunidade, a MAIB nos recebeu um grupo. Então, assim, eles já iam munidos, né, de todas as informações que a gente havia colhido em sala, e eles olharam de perto um produto semelhante ao deles, né, por que não dizer igual até, né, dentro das condições que a gente tinha, assim, mas que era efetivo, que estava no mercado e que gerava uma renda, né? Eles viram a biblioteca de sementes, vamos dizer assim, da MAIB, né? Todas as matérias-primas que eram utilizadas no ateliê. Eles prepararam um roteiro de entrevista, uma sabatina na MAIB, assim, para saber como que você descobriu, o que você pesquisou, o que mais te encantou. Então, assim, acho que tudo reflete um pouco essas perguntas, tudo que eles haviam passado pelo projeto, né? E no final ela disponibilizou para eles, né, as tintas que ela fabricava, e a gente fez pintura em tela no ateliê dela. Então, assim, foi um momento assim para fechar com chave de ouro, né? Assim, a questão desse enriquecimento pelas plantas tintórias. Né? E aí eu tô sabendo que fizeram visita à paleteria, porque agora eles ficaram ansiosos por ver também um produto deles aí no mercado, né? Eles quiseram também entrar no tema empreendedorismo, é isso mesmo? Como foi essa Isso. visita lá? E foi muito interessante porque, como a Clésia falou, eles viram na visita ao ateliê da MAIB a possibilidade de tornar aquele produto disponível para as outras pessoas. E eles, com essa sabatina que eles fizeram com ela, eles perguntaram: ah, mas esse é o seu trabalho? Você vive disso? Você não, né? Você não faz outra coisa além disso? E ela falou: é isso, eu vivo da pesquisa, dessas descobertas, né? E aí, como a gente falou, a gente tem alguns alunos, eles têm algumas peculiaridades. Então, a gente teve um que ele é, assim, empreendedor nato. E a gente foi aproveitando, né, essas oportunidades que eles nos traziam. E a gente não, então vamos ver a possibilidade de fazer uma visita à paleteria. E a gente visitou a paleteria Viva, né? E foi assim riquíssimo. Eles também lá no momento de entrevista fizeram perguntas que a gerente virou e falou assim: você não quer trabalhar comigo aqui? Ó, eu abro uma vaga aqui para você. Eles confeccionaram desenhos para a paleteria, né, no momento. Foi um momento muito rico, de um aprendizado muito grande para eles, né? Eles puderam vivenciar, ter um pouquinho desse olhar empreendedor, né? Já que a gente percebeu que alguns alunos tinham essa necessidade, né? Porque eles já pensavam em como tornar, né, o produto que a gente estava construindo, né, que a gente tinha construído, viável para as outras pessoas. Foi nesse ponto que eu entrei, Fê? Foi nesse ponto que você entrou. Foi exatamente nesse momento. Então, Fernanda me chega com o convite que eu vou compartilhar com vocês. Falou: eu tenho um projeto assim, assim, assim. E aí
a gente quer levar um pouco dessa visão empreendedora para eles, a gente está percebendo a necessidade disso. Como que faz? A gente quebrou a cabeça junto um pouquinho. E aí a gente pensou que seria muito legal, nesse nível que eles estavam, que eles já tinham um produto, já tinham estudado tudo isso, já estavam caminhando na feira, a gente pensou em levar Design Thinking para eles. E aí o Fernando me convidou e eu fui lá um dia, né, onde todos eles foram convidados para participar, né, desse dia coletivo, né, estavam todos presentes, tudo. E aí a gente fez uma sessão de DP com esses meninos. Questionadores, engajados, envolvidos, de idades bem diferentes. Então, assim, foi muito gostoso participar, porque a gente gosta de levar uma ideia, uma coisa nova para quem quer ouvir, né? Para quem está disposto a participar e tentar coisa nova. E essas crianças estavam com essa disposição. Vocês conseguiram trazer nelas essa disposição nesse projeto. E eu não canso de falar isso, porque isso é muito lindo. E aí a gente fez essa sessão de Design Thinking, né, com o que eles tinham. Fizemos eles pensarem na persona, né, a que eles queriam atingir, no produto, o quão esse produto era especial, era um produto sustentável, né, a quem esse público iria interessar. E aí a gente fez isso e a gente botou a mão na massa, né? Eles fizeram mapa de empatia com essas pessoas, que é uma das ferramentas do Design Thinking, fizeram chuva de ideias para as ideias que eles tiveram dessa criação desse produto e conseguimos realizar um protótipo base, né, aquele protótipo de sucata, dos produtos deles. E saíram coisas muito legais. Eu consigo me lembrar do sapato, né, que foi o produto que, no final das contas, foi escolhido para a feira, que eu estou sabendo. Eu lembro também de um pincel diferente, com cerdas naturais, para que usar tinta, não é isso? Que mais? Tinham 5 grupos, se não me engano. Eu sei que saíram, assim, produtos geniais da mão de crianças pequenas, porque eles eram a partir de 8 anos? Isso, a partir de 8 anos. É isso mesmo? Isso. Aí a gente teve o filtro, né? O A questão filtro, da é isso água. mesmo. Isso. Tivemos um tapete de dança que seria confeccionado com tecido tingido com as plantas naturais, né? Com as tintas naturais, na verdade. E o pincel era para maquiagem. Era um cosmético natural e um pincel de cerdas naturais, né? Com essa pegada desde do cabo, né? Ser de bambu, algo assim, para que eles pudessem aplicar ao público, né? No caso que eles estavam tendo a empatia ali. É isso, Clévia, obrigada. Eu não lembrava de todos os produtos, mas eu sei que eu fiquei encantada que eles chegaram em soluções factíveis, né? Produtos que eram viáveis de fazer e que realmente importava para o público que eles queriam atingir. O tapete era para criança, eu lembro que o público era uma criança, né? Agitada, enfim. A gente trabalhou muito essa perspectiva de quem vai usar, né? Para quem que a gente está fazendo, a quem nosso produto interessa, bem essa visão empreendedora. E eles conseguiram utilizar as tintas nesse processo. E tinha tinta lá para a gente usar. Lembro disso. E eu queria fazer um paralelo com tudo que vocês falaram e as coisas que eu vi acontecer no processo. A gente fala muito lá no Maker de pedagogia Maker, né? A gente se baseia na pedagogia de Harvard, o MCL, o Maker Centered Learning. E se a gente o projeto de vocês tem uma pegada bem nítida de PBL, né? Do Project Based Learning, mas eu consigo fazer o link muito fácil
com o MCL. Quando vocês falam que vocês trouxeram a ideia da feira, eu imagino uma ativação que vocês provocaram, né? Sugestões de produto, uma ativação muito bem feita. Quando vocês foram em busca dessas plantas, que vocês testaram, né? Qual é a planta que dava, que conseguiu cinza, a frustração, a gana de conseguir a receita certa para conseguir uma tinta boa. Vocês exploraram ali a complexidade, né? Olharam de perto cada planta, folha, casca, semente, que seja, onde que vocês iriam conseguir aquilo. Vocês foram em buscas de especialistas, de visitar lugares diferentes, né? Então, vocês realmente exploraram essa complexidade e encontraram oportunidades no processo, né? E quando a gente fez o DT, isso culminou em produtos, e especialmente o sapato, né? Que foi o produto escolhido para ser representado e continuar representando o projeto na feira. E aí me contem agora, e a feira? Então, a feira, o que que aconteceu? Como estava acontecendo muitas mudanças, né, na Secretaria de Educação, ela foi até a etapa distrital, né? Então, a gente tem a etapa que acontece na escola, né? Que é a etapa. Depois a gente vai para a etapa regional, que é dentro das regionais, nós fomos selecionados e participamos da distrital. E aí depois da distrital viria a nacional. Então elas não aconteceram por questões internas na Secretaria de Educação mesmo, né? Isso foi um outro trabalho a ser feito com as crianças, que a gente teve que trabalhar muito com essa questão da frustração mesmo, porque eles criaram uma expectativa muito grande, né, de apresentar e de mostrar para o outro, né, tudo que eles construíram. Eles tinham um prazer e um orgulho muito grande em compartilhar esse trabalho que foi realizado, né? E como eu falei anteriormente, foi um trabalho longo, né? Foi um trabalho de meses. Mas no final saiu tudo certo. Então, eu posso entender que vocês chegaram a ser semifinalistas, é isso, Clévia? Isso, é porque assim, cada etapa eles têm uma classificação, né? Então, dentro da categoria que a gente concorria, a gente sempre, são várias categorias, então a gente sempre ficava em primeiro. Então, passam três colocados de cada categoria para a próxima fase, né? Então, nós saímos da local para a regional, né? E aí foi uma pena de não ter acontecido a distrital e a nacional, né? Que a gente esperava com certeza chegar na nacional, né? Vocês E já assim, chegaram longe. Foi sim, né? E assim, a gente teve dentro da regional de ensino, né? A gente participou do desafio de escolas sustentáveis da regional de ensino, no qual a gente foi premiado. Então, assim, né? A gente teve o reconhecimento, né? Pelo projeto, assim, eles ficaram muito felizes com isso, né? E assim, Larissa, o que eu queria destacar assim do projeto é a questão assim do investimento, né? Assim, um projeto com uma proporção tão grande, assim, e com baixíssimo investimento, porque a gente trabalhou com ideias, né? Com coisas à mão ali, né? Que estava no chão da escola, né? Então, assim, quando eu e a Fernanda assim, nos encantamos, né? Quando a gente fala desse encantamento pelo projeto, que foi isso, assim, né? De uma coisa que talvez a gente pensa que não vai chegar nessa proporção, mas que a gente alçou voos muito grandes aí, né? E a gente vem colhendo esses frutos até hoje, né? Sim, usaram o que tinha disponível, né? Tanto ferramentas disponíveis, materiais disponíveis, e assim, pessoas, né? As pessoas fazem, engrandecem o projeto. E, meninas, eu queria dizer que foi um imenso prazer participar, fazer um pedacinho desse projeto tão lindo, grandioso, que envolveu muita gente, como uma educação transformadora deve ser, né? Que engajou os alunos, que acolheu esses alunos, né? E que trabalhou com um tema mega importante, que foi que é uma produção sustentável, né?
Vocês trabalharam com tintas sustentáveis e precisamos disso nesse momento. Tinha um propósito muito nobre no projeto de vocês. Então, Inclusive, Larissa, a gente, né, desculpa interromper, as blusas que nós estamos usando, né, eu e a Fê, foram tingidas com as plantas que a gente utilizou em sala também. Então, essa camiseta, ela é de casca de araucária, né, que é um pinheiro, e a Fê tá vestida na dela lindíssima, né, Fê? Aqui, gente, foi feita com eucalipto. E é engraçado porque eu tenho uma relação afetiva com o eucalipto, porque meu filho tem algumas questões respiratórias, então o eucalipto é uma planta que eu tenho aqui em casa com muita frequência. Mas é aquela coisa do olhar, né? Às vezes você tem aquilo ali à mão, e aí quando você olha de uma forma diferente, você vê as inúmeras possibilidades que ela tem. Então, por isso que ela é tingida de eucalipto, né? E é interessante porque, assim, durante esse processo todo, a nossa casa era até mais cheirosa, né, Flavinha? Porque a gente estava sempre fazendo o cozimento de eucalipto, hibisco, né, durante esse processo. Então, até quem está no nosso lar, né, ele pôde compartilhar dessa experiência com a gente também, nossos filhos, nosso marido, nossas cunhadas, né? quer dizer que vocês tinham um projeto lindo, premiado, ainda tinham grife e casa cheirosa. E casa cheirosa. Vocês não são bobas não, hein? Vocês arrasaram. E muito obrigada por compartilhar com a gente hoje, viu? Eu espero profundamente que isso inspire nas ações dos educadores, inspire a comunidade em geral, né? Família, a se envolver no processo educacional e a estar sempre presente, né? Que isso faz toda a diferença. A mãe aí que fez o mapa das plantas, que colheu, que deu as informações e o tanto que isso vai enriquecer e enriqueceu o trabalho. Então, assim, eu espero profundamente que esse seja um vídeo inspirador, mas ele não acaba aqui. Eu quero que, antes da gente encerrar, se vocês puderem passar, assim, 2 dicas, aquela dica, assim, certeira, que vocês conseguiram perceber nesse olhar de perto e da confecção, da gente revisitar o projeto. O que vocês conseguem pensar para compartilhar para a gente? Vou começar, então, dando a minha dica. O que ficou de maior aprendizado para mim nesse projeto, eu não sei nem se foi de maior, mas um dos aprendizados desse projeto foi a importância das parcerias, né? Isso foi, assim, muito importante, né? Para a gente alcançar os objetivos que a gente alcançou. A parceria com a família, a minha parceria com a Clévia, né? Eu acho que essa empatia, essa afinidade, ela tem que acontecer. A gente ficou ali um ano, dividindo o mesmo espaço, compartilhando conhecimentos e foram trocas riquíssimas. A parceria da nossa escola, que apoiou nosso projeto, nossas ideias mais malucas, né? Então, e a parceria com as crianças também, né? Porque foram eles que construíram tudo isso. A gente estava ali só como um mediador, Facilitadoras, né? mediadoras do processo. Bacana. E aí, Clevinha, você consegue pensar numa dica? Então, até fazendo um pouquinho do gancho da Fernanda aí, né? Eu gosto muito de falar da questão do envolvimento, né? E que é uma via de mão dupla, eu acho, né? Porque quanto mais a gente se encanta, mais a gente consegue encantar o outro, né? Então, assim, se a gente não compra essa ideia primeiro, né? Se a gente não tem esse encantamento, a gente não consegue encantar os nossos alunos, né? E, assim,
Eu estava lendo até um trecho de um texto hoje, eu não vou me lembrar o autor agora, mas fala assim, quem dera que hoje a gente fosse uma criança, né? Talvez com poucos conhecimentos, mas aquele conhecimento de explorar, sabe? De que tudo é novo, de se maravilhar com tudo, de se entusiasmar com tudo. Então, acho que é essa questão, porque quando a gente entusiasma eles ficam como protagonistas do processo, né? É a questão do protagonismo. Então, assim, eles empolgados, eles ganham o mundo, né? Para descobrir tudo. Dicas importantíssimas, gente. Parcerias e envolvimento dos meninos, né? Manter eles envolvidos no processo. Muito obrigada pelo compartilhamento, pelo tempo, pelo sorriso no rosto de vocês e por esse projeto lindo que eu tenho certeza que as crianças curtiram e aprenderam muito. Larissa, eu queria falar só uma coisinha. Claro! Que assim, a gente conversando um pouquinho, eu lembro de uma pontuação que você fez quando você falou, né? Que eu falei assim, gente, vinham as ideias mais malucas, né? Aí você falou, não era uma ideia, toda ideia é boa, né? Então, assim, e nessa questão da leitura mesmo, eu estava até pensando, né, que tem uma frase do Leonardo da Vinci que ele fala justamente isso, né? Que tudo que foi realidade hoje já foi sonhado um dia, né? Então, para que aquilo seja realmente uma realidade, a gente precisa sonhar, né? E eu acho que é essa questão desse sonho aí que a gente está plantando, né? É o futuro, né? Com certeza, com certeza. E a gente vai plantando a cada dia, né, Clévia? A gente Sim. planta um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e quando a gente vê, a gente está ganhando prêmio. Vocês sabiam que vocês iam ganhar esses prêmios? Chegar como semifinalista na feira, ter essa parceria de tantas pessoas do lado de fora do muro da escola, é isso que vocês semearam. Então, isso toca o meu coração quando você fala assim, que é verdade. A gente precisa sonhar, a gente precisa cultivar e esperar. Não esperar muito, não, fazer. Como você mesmo fala, vamos colocar a mão na massa, Falo, né? né? E fazer. É E eu isso. queria agradecer a oportunidade, Larissa, de estar aqui compartilhando essa experiência. E é o que a Clevinha falou, eu acho que é aquela questão, quando você é apaixonado pelo que faz, né? Quando você faz com dedicação, com entrega, o resultado não pode ser diferente, né? Eu acho que independente dos prêmios que a gente conseguiu ganhar, o retorno das crianças, né? Eu acho que Com é certeza. o que nos move como educadoras, com certeza. Com certeza. Esse realmente foi muito bem pontuado. Esse é o melhor prêmio. Um beijo. Boa noite. Obrigado pelo compartilhamento. Tchau, gente. Até a Um beijo. próxima. Até a próxima. Beijos.